1. Quem assiste a Tempo de Amar já reparou no português extremamente culto e correto que é falado pelos personagens da novela, com frases que parecem retiradas de um romance antigo. Mesmo nos momentos mais banais, os personagens se expressam de maneira correta e erudita. Uma pausa aqui na leitura do texto, pessoal, para poder marcarmos aqui uma situação importante. O próprio texto já diz que a novela tem uma linguagem culta e correta. Então essa informação ela é muito importante porque já está dizendo para a gente que a novela O Tempo de Amar tem uma linguagem culta. Continuando a leitura do texto. Ao UOL, o autor da novela Alcides Nogueira diz que o linguajar de seus personagens é um ponto que leva a novela a se destacar. Não tenho nada contra a linguagem coloquial. Ao contrário, acho que a língua deve ser viva e usada em sintonia com o nosso tempo. Mas colocar um português bastante culto torna a narrativa mais coerente com a época da trama. Fora isso, é uma oportunidade de o público conhecer um pouco mais dessa sintaxe, poucas vezes usada atualmente. Então, o próprio texto está dizendo que essa linguagem culta já não é utilizada atualmente. Hoje utilizamos uma linguagem coloquial. O escritor que assina o texto da novela das 18, ao lado de Bia Corrêa do Lago, conta que a decisão de imprimir um português erudito à trama foi tomada por ele e apoiada pelo diretor artístico Jaime Monjardim. Ele revela que toma diversos cuidados na hora de escrever o texto, utilizando inclusive o dicionário. Muitas vezes é preciso recorrer às gramáticas e no início o uso do coloquial era tentador. Aos poucos a escrita foi ficando mais fácil, afirma Nogueira, que também diz se inspirar em grandes escritores da literatura brasileira e portuguesa como Machado de Assis e Eça de Queiroz. Para o autor, escutar os personagens falando dessa forma ajuda o público a mergulhar na época da trama de modo profundo e agradável. Compartilhou-lhe o sentimento Jaime Monjardim, que também explica que a estética delicada da novela foi pensada para casar com o texto. É uma novela que se passa no fim dos anos 1920, então tudo foi pensado para que o público entrasse junto com a gente nesse túnel do tempo. Acho que isso é importante para que o telespectador consiga se sentir em outra época disso. E aí vem a pergunta da questão número 1. De acordo com o texto apresentado durante a prova, entende-se que as formas linguísticas empregadas na novela, então não está falando da forma linguística do texto, e sim da novela. Nós já sabemos que na novela utilizamos a linguagem culta e correta. E que hoje nós falamos uma linguagem coloquial, ou seja, não está de acordo com o que é falado na novela. Daí o espanto da nossa população, da nossa época, em ouvir certas palavras que não são do nosso costume, que não são do nosso cotidiano, porque nós falamos hoje uma linguagem coloquial. Então vamos corrigir agora as questões. A letra A fala o seguinte: correspondem ao linguajar que, apesar de ser antigo, continua em amplo uso na linguagem coloquial, da linguagem atual. Não, pessoal, nós vimos que esse linguajar, apesar de ser antigo, está correto, mas hoje não continua em amplo uso na linguagem atual. Hoje falamos a linguagem coloquial. Pulamos a letra B e vamos para a letra C. Estão associadas ao coloquial, aqui já está errado, está associada à linguagem culta, que dá mais vivacidade à linguagem e desperta o interesse do público. Letra D, harmonizam-se com a linguagem dos dias atuais. Nós vimos, pessoal, que não se harmoniza. Hoje nós falamos uma linguagem coloquial e a linguagem da novela é uma linguagem culta, então não há essa harmonia de linguagem. Letra E, constituem usos comuns da linguagem moderna. Não, pessoal. Nós vimos que não são usos comuns, e sim uma linguagem coloquial, diferenciada. A letra B é a letra correta, pessoal. Divergem dos usos linguísticos atuais, caracterizados pela adoção de formas mais coloquiais.
Então, a linguagem apresentada na novela diverge dos usos linguísticos atuais, caracterizado hoje a linguagem atual pelas formas mais coloquiais. Então, a alternativa correta para a questão de número 1 é a letra B. É essa que eu devo marcar. Bom, pessoal, vamos corrigir agora a questão de número 5. Foi aqui apresentado um texto na prova. Esse texto nós já lemos na questão de número 1, mas dá para resolver a questão sem ler o texto. Vamos lá, então. Sem prejuízo do sentido ao texto, então esse sem prejuízo de sentido ao texto, nós vamos lidar nesta questão com uma coisa chamada semântica, o sentido. As passagens "Quem assiste a Tempo de Amar já reparou" no português extremamente culto, primeiro parágrafo, e outra frase, "aos poucos, a escrita foi ficando mais fácil", estão corretamente reescritas em. O que nós vamos ver, pessoal? Cada assertiva vai reescrever essas frases e elas têm que ter o mesmo valor semântico, ou seja, o mesmo significado. Então aqui eu tenho que conhecer o significado das palavras, a semântica. Letra A. Quem assiste a Tempo de Amar já corrigiu. Pessoal, percebam que no texto está escrito quem assiste a Tempo de Amar já reparou. O verbo reparar, por exemplo, é reparar um carro. Você pode, por exemplo, observar, perceber. Você pode também consertar o carro, corrigir, fazer um reparo. Agora, nesse sentido do texto, está dizendo o seguinte: já reparou no português é observou, percebeu. É esse sentido que a frase está falando, e não corrigir. Então não é já corrigiu no português chovente, sim, já reparou é já percebeu, já observou, já notou. Então essa primeira letra A já está errada, porque já corrigiu, já mudei o sentido do texto. Aqui fala excepcionalmente culto, e a frase original fala extremamente culto. Excepcionalmente, às vezes, é diferente de extremamente, muito culto. Então também aqui está errado. Seguramente é diferente, eu mudo o texto também de aos poucos. Então, aos poucos é diferente seguramente. Então, a letra A está totalmente errada. Letra B. Quem assiste a Tempo de Amar já se deu conta. Aqui poderia ser, já observou, já se deu conta, do português agudamente culto. Agudamente, pessoal, é diferente de extremamente. É ao contrário. Então, extremamente é muito, agudo é pouco culto. E rapidamente também é diferente de aos poucos. Então, já mudei o sentido da frase. Letra B também está errada. Letra C. Quem assiste a Tempo de Amar já percebeu. Olha aí o sentido da frase ficando o mesmo. Já reparou? Já percebeu? O português muitíssimo curto. Muitíssimo curto é realmente a mesma coisa de extremamente culto. Paulatinamente é a mesma coisa que se eu disser aos poucos. Então, aos poucos é a mesma coisa que paulatinamente. Então, também está certo. A escrita foi ficando mais fácil. Então, essa é a resposta correta. Letra D. Quem assiste a Tempo de Amar já reconheceu o português ocasionalmente culto. Ocasionalmente é diferente de extremamente. Curiosamente é diferente de aos poucos. Então, essa também, letra D, também não pode ser. Letra E. Quem assiste a Tempo de Amar já se aborreceu. Mudei completamente o sentido da frase. Não tem nada a ver com já reparou, já observou, já notou. Então essa também não pode ser a alternativa correta. Então, pessoal, agora ficou fácil de dizer para vocês que a alternativa correta é a letra C. Quem assiste a Tempo de Amar já percebeu o português muitíssimo culto. Paulatinamente a escrita foi ficando mais fácil. Vamos corrigir mais uma questão. Essa aqui é a questão de número 4 desta prova da VUNESP para o cargo de escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Então nós temos aqui um texto que nós já lemos, que fala da novela Tempo de Amar, e é uma linguagem culta, né, que é apresentada na novela, e o texto fala justamente sobre essa linguagem culta apresentada na novela. E o que a questão pede? Considere as passagens. Os personagens se expressam de maneira correta e erudita. Compartilhou-lhe o sentimento Jaime Monjardim, para que o telespectador consiga se sentir em outra época. Os pronomes em destaque assumem nos enunciados correta e respectivamente os sentidos. Então, quais são os sentidos destes pronomes que foram sublinhados? Bom, pessoal, a questão correta, nós vamos analisar já, é a letra C, e a banca da VUNESP, ela considera os personagens se expressam como reflexivo. O pronome reflexivo tem uma característica própria de que ele reflete, ele age e ele tem essa característica de reflexão. A mim mesmo, a ti mesmo. É muito complicado falar dessa questão, por quê? Porque a maioria dos doutrinadores, escritores de português, consideram esse se não como pronome reflexivo, e sim como parte integrante do verbo. Não teria como falar os personagens expressam de maneira correta e erudita. Eu teria que colocar esse se. E como esse se ele se torna obrigatório para estes autores, isso aqui não seria pronome reflexivo. Isso aqui seria parte integrante do verbo. Porém, para a banca VUNESP, eles consideravam isso aqui como um se, como pronome reflexivo. E de fato, pessoal, eu não poderia considerar isso aqui como recíproco. Então, eu não teria como, ou eu anulo a questão, ou eu não tenho como considerar a letra A e a letra B como corretas. Compartilhou-lhe o sentimento Jaime Monjardim. Então, compartilhou o sentimento dele. Então, esse dele realmente tem um sentido de posse. Então, na segunda assertiva, nós não temos dúvidas. Quando eu falo compartilhou-lhe o sentimento, né, Jaime Monjardim, compartilhou o sentimento dele, sentimento de posse. Para que o telespectador consiga se sentir em outra época, essa questão do se sentir é a mesma situação dessa primeira assertiva. Esse se, para a maioria dos doutrinadores de português, entendem que esse se é parte integrante do verbo. Não é um pronome reflexivo, mas a banca VUNESP entendeu que o se seria um pronome reflexivo. Então, até por alternativas, eu não poderia marcar a letra A e a letra B, eu ficaria entre C, D e E eu não tenho nenhuma situação aqui de enfático, e não poderia ser também esse se aqui possessivo de forma alguma. Então, por exclusão, a banca VUNESP considerou a letra C como correta, mas cabe discussão. E muitos candidatos entraram com pedido de recurso nessa prova, mas foi negado. A questão, o gabarito foi mantido como correta, letra C. Questão de número 3. Nesta questão, a prova continua a tratar do mesmo texto, sobre a novela Tempo de Amar. Nós já lemos esse texto aqui na primeira questão e vamos agora resolver essa terceira questão baseada no texto. No texto, então, não é na novela, e sim no texto que fala da novela Tempo de Amar. A exemplo de uso coloquial na linguagem da passagem. O que é linguagem coloquial, pessoal? Não é a linguagem utilizada na novela. A novela usa linguagem culta, uma linguagem erudita. A linguagem coloquial é a linguagem cotidiana, a linguagem mais próxima do que nós falamos hoje em dia. Então, é essa linguagem coloquial que nós vamos procurar nos itens a seguir. É comum acharmos que a linguagem coloquial sempre haverá um erro. Não é que haja um erro, ela foge à linguagem culta, mas nem sempre aquela linguagem coloquial está gramaticalmente errada.
Na verdade, a linguagem coloquial, ela se afasta da linguagem culta. Então, nós vamos talvez achar aqui em uma dessas assertivas uma resposta satisfatória para a linguagem coloquial, mas na gramática essa frase está certa. É simplesmente uma classificação entre linguagem coloquial e linguagem culta. Percebam a letra A. Então tudo foi pensado para que o público entrasse junto com a gente nesse túnel do tempo. Pessoal, linguagem culta não seria escrita assim. Então tudo foi pensado para que o público entrasse junto conosco nesse túnel do tempo e não com a gente. No cotidiano falamos assim, mas uma linguagem culta substituiríamos com a gente pelo conosco. Então eu já sei que essa é a alternativa correta da questão. Letra B. Com frases que parecem retiradas de um romance antigo, os personagens se expressam de maneira correta e erudita. Nenhuma linguagem coloquial aqui na questão letra B. Quem assiste à novela Tempo de Amar já reparou no português extremamente culto e correto, também sem linguagem coloquial. Letra D. O autor da novela diz que o linguajar de seus personagens é um ponto que leva a novela a se destacar. Perfeito, também, linguagem culta. Letra E. Ele revela que toma diversos cuidados na hora de escrever o texto, utilizando inclusive o dicionário. Então, pessoal, a única alternativa que eu posso marcar como correta é a letra A. Então, tudo foi pensado para que o público entrasse junto com a gente. Na verdade, eu substituiria isso aqui, se eu quisesse escrever na linguagem culta, pelo conosco, nesse túnel do tempo. Alternativa correta, letra A. Questão de número 2. Na questão anterior, nós lemos esse texto que fala sobre a novela Tempo de Amar, uma novela que foi apresentada pela Rede Globo de televisão. E essa novela ela tem uma linguagem culta, uma linguagem bem diferente da nossa linguagem atual, que é uma linguagem coloquial. Bom, e aí a questão está pedindo o seguinte, essa segunda questão. As informações textuais permitem afirmar corretamente que... Letra A. A proximidade entre a literatura e as novelas exige que haja um senso estético aguçado em relação à linguagem, por isso essas artes primam pelo erudito. Pessoal, as novelas não primam pelo erudito. Então eu não posso afirmar que essa letra A está correta. E a literatura também, nem todas elas primam pelo erudito. É comum a gente achar que as literaturas elas primam pela linguagem culta. Porém, existem muitas literaturas atuais, modernas, que também utilizam a linguagem coloquial, até para se aproximar um pouco mais da nossa linguagem, a linguagem coloquial, a linguagem cotidiana. Então a letra A está errada. Letra B. A linguagem coloquial atrai sobremaneira os autores de novelas, como é o caso do Alcides Nogueira, que desconhecia o emprego de formas eruditas. Perceba, pessoal, que nós temos que achar as informações textuais. Eu não posso buscar em outras situações sobre esse autor, por exemplo, Alcides Nogueira. Eu tenho que ver o que está aqui escrito no texto. E o texto não diz isso, que a linguagem coloquial atrai sobremaneira os autores de novelas. Pelo contrário, isso aqui trata de uma contextualização. Vai depender do contexto que a novela está inserida. Se a novela pede uma linguagem culta, o autor vai utilizar uma linguagem culta. Se a novela pede uma linguagem mais popular, mais coloquial, o autor utilizará essa linguagem coloquial. Letra C. A linguagem erudita deixa de ser empregada na novela quando há necessidade de retratar os momentos mais banais vividos pelo personagem. Essa alternativa também está errada, porque em todos os momentos da novela, já que é uma novela de época que se falava a linguagem culta naquele momento, todos os personagens utilizam dessa linguagem culta, que é a linguagem da época.
Letra D. A opção por escrever uma novela de época implica a transposição de elementos visuais e linguísticos para o tempo presente, modernizando-os. Ora, pessoal, se nós trouxéssemos essa novela para o tempo presente, nós não utilizaríamos a linguagem culta. É uma linguagem que está bem distante do nosso cotidiano. Então, nós não necessariamente vai implicar isso aí, trazer para o tempo presente, modernizando a linguagem. A letra E, que é a letra correta, a harmonização entre linguagem e estética da novela, ou seja, os figurinos, né? Toda a parte de roupa, por exemplo, da caracterização dos personagens, contribui para que a caracterização de uma época seja mais bem entendida pelo público. É claro que se a gente unir a linguagem da época, que era uma linguagem culta, com a caracterização dos personagens, fica muito mais fácil do telespectador entender qual é o contexto daquela novela. Por isso, a alternativa correta é a letra E. A harmonização entre a linguagem e a estética da novela contribui para que a caracterização de uma época seja mais bem entendida pelo público.